Oi, eu me chamo Ariel, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estou trazendo para vocês o terceiro vídeo da nossa playlist de Git direto ao ponto. E hoje nós vamos estar trabalhando com o Git de uma maneira um pouco diferente que nós fizemos nos últimos vídeos, tá? Nos últimos vídeos nós vimos que o Git se comporta muito bem quando nós criamos um arquivo ou quando nós editamos um arquivo que já está presente no projeto, mas nós ainda não vimos como ele se comporta quando nós deletamos um arquivo, ou quando nós renomeamos um arquivo, ou quando nós movemos um arquivo. Então, além disso, nós também estaremos verificando os status do projeto, né, o histórico dele de uma maneira mais profunda do que o Git log. Além de que eu vou estar apresentando alguns comandos mais avançados que eu utilizo desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar com o Git, tá? Porque eu acredito que seja de suma importância para a produtividade, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, eu já estou aqui no projeto do nosso último vídeo e nós vamos trabalhar com a remoção de arquivos, beleza? Então, eu vou criar um novo Explorer aqui. Vou colocar ele desse lado e o nosso terminal aqui, beleza? Então, eu vou colocar aqui Git Status, tá? Para vocês verificarem que ele está normal. E eu vou acessar o nosso projeto aqui, tá? Vou colocar aqui Git Dev, lista Git, beleza? Então aqui, ó. Nós vamos criar um arquivo próprio para deletar, tá? Eu vou criar aqui o trash.txt, tá? Git Status, vocês vão verificar que ele foi alterado, né? Então, git add ponto, que nós precisamos ter esse arquivo comitado já, para nós realizarmos alterações em outro commit, né, de remoção. Então eu vou comitar ele, git commit "-m", adicionando arquivo para remoção, beleza? Então, git status, nós verificamos que ele está tudo tranquilo, e eu vou deletar esse arquivo daqui, tá? Eu vou dar um git status novamente. Vocês podem ver, ele aparece aqui, changes not staged for commits, um arquivo que foi deletado, né? E aqui ele dá sugestões de como que nós podemos tratar isso, tá? Nós podemos tratar de duas maneiras. Podemos colocar um git add trash.txt, né? Para adicionar ele para a área de commit. E parece estranho por causa do add, né? Já que nós não estamos adicionando esse arquivo, nós estamos adicionando a modificação desse arquivo aqui, né? Então, nós estamos adicionando um arquivo deletado, né? Mas não adicionando o arquivo, é a alteração que ele sofreu, que no caso, foi removido do projeto, certo? Por conta disso, também dá para utilizar o git rm, tá? Trash.txt. Então, dessa forma, ele vai dar o rm aqui, git status, né? Vocês podem ver que ele já está na área staged para ser comitado. E se eu comitar, ele vai, de fato, deletar esse arquivo, né? Então, eu vou dar um git commit "-m", removendo trash.txt. Beleza? Então, agora eu vou abrir aqui minha Recycle Bin. Vocês podem ver que o trash ele veio para cá, né? Porque nós deletamos ele através do Explorer, beleza? Então, eu vou tirar ele daqui. Eu vou deletar ele permanentemente, tá? E deixa eu dar um clear aqui no terminal. E agora nós vamos deletar através de um comando git, tá? Que o git também tem essa, ele oferece um comando para deletar arquivos. Então, eu vou criar aqui o text, trash na verdade, trash.txt novamente, e eu vou dar o comando git rm trash.txt. Opa! Pathspec trash.txt did not match any files. Ele não encontrou nenhum arquivo trash.txt. Claro, porque nós estamos tentando remover esse arquivo, só que ele não está no nosso projeto, né? Através do git status nós verificamos que ele está como untracked, né? Então a gente teria que adicionar ele, né? E também eu vou comentar git commit "-m", adicionando arquivo para remoção v2, tá? Então, agora sim nós podemos dar um git rm trash.txt. Pronto, ele deu o mesmo comando de antes, né? rm trash.txt. E se nós dermos um git status, opa, o arquivo não está aqui, né? Ele já saiu da pasta. E ele também não está como untracked, né? Ele já fez o add desse arquivo, porque o rm também funciona como add, né? Como nós vimos anteriormente lá, nós vamos utilizar tanto o git add quanto o rm, né? Só que o rm, ele também, além de ter uma sintaxe mais adequada para remoção, ele literalmente remove o arquivo do diretório, tá? Então, se nós quisermos recuperar esse arquivo, nós podemos utilizar o comando git restore "-staged", porque ele está na fase de staged, né, para ser comitado, e o nome do arquivo, trash.txt. Ué, mas o meu arquivo não apareceu aqui novamente. Por que será? Porque ele saiu do staged, mas ele não voltou para o projeto, ele ainda está deletado, né? Então, nós precisamos tirar ele
essa mudança do delete do projeto. Então nós precisamos dar um git restore a mais, né? Só que dessa vez nós não passamos o "-staged", porque ele não está mais na fase de staged. Nós vamos passar apenas o nome do arquivo aqui, e através do restore nós recuperamos o arquivo aqui no projeto, tá? Então, dessa forma nós tiramos ele do staged com esse comando aqui, tiramos ele da fase onde ele estava, e tiramos a alteração de remoção dele com esse outro comando aqui. Então o arquivo finalmente voltou, né? Então eu vou fazer a remoção dele permanente aqui, git trash.txt, git commit -m, removendo arquivo v2. Então, agora que eu já fiz o commit, eu vou verificar aqui na minha lixeira, e a minha lixeira está vazia? Sim. Como o Git trabalha com o Linux, né, como ele foi desenvolvido para Linux, etc., ele não trabalha de maneira conjunta com a lixeira do Windows, né? Então o arquivo ele literalmente se foi, né? Se nós não acessarmos o commit para recuperar esse arquivo, a gente nunca mais tem acesso a ele, tá? Não tem como restaurar ele através da Recycle Bin do Windows. Então agora eu vou dar um clear aqui no meu terminal, beleza? Eu vou criar o arquivo trash.txt de novo, tá? E agora nós vamos renomear esse arquivo e ver como o Git se comporta perante isto, beleza? Então, nós podemos renomear ele na mão, tá? Só que o arquivo, como sempre, ele tem que estar no projeto. Então, git add.git commit -m, adicionando renomeação. Pronto. Então, adicionamos o arquivo no projeto novamente, né? Depois de deletar ele um monte de vezes. E agora nós vamos fazer o git. E agora nós vamos renomear ele aqui, tá? Eu vou renomear através do Windows, de maneira forçada, useless, beleza? E vamos dar um git status para ver o que aconteceu. Ó, o git interpreta isso como um arquivo que foi removido, o trash.txt, e um arquivo novo que foi adicionado, o useless.txt. Apesar de que se tivesse algum conteúdo aqui dentro, desde lá do trash, o useless iria conter esse conteúdo, né? Só que o Git interpreta como se um arquivo antigo fosse deletado e um novo com outro nome fosse adicionado, né? Então, para transformar isso em permanente, nós podemos fazer o git add ponto e assim vai indo, né? Então, eu vou voltar aqui, através de maneira forçada, eu vou deixar como trash, e se eu der um git status, vocês podem ver que ele não mudou nada, né? E o Git tem um comando próprio para renomeação também, tá? Seria o git mv de move, tá? Vocês já vão entender o porquê desse move. Nós passamos o nome do item, que é trash.txt, e o nome que ele vai ter, useless.txt. E pronto, nosso arquivo foi renomeado aqui. E se nós dermos um git status, você pode ver que ele já está, no mesmo contexto do remove, ele já faz o add, né, do arquivo. Então é só commitar, beleza? Como no mesmo contexto podemos usar o git restore para voltar às alterações. Então agora nós vamos mover o arquivo useless para dentro de uma pasta, tá? Então primeiro nós precisamos ter essa pasta que vai ser mkdir source, tá? Então nós criamos a pasta source e nós vamos mover ele para lá com o git move useless.txt para dentro de source useless.txt, tá? Então nosso arquivo foi aqui para dentro da pasta e, como vocês podem esperar, ele já está pronto para ser comitado, certo? Então, o que acontece? O renamed é que ele renomeia o diretório do arquivo, né? Então, se nós não passarmos uma pasta para onde ele irá, ele basicamente vai trocar o nome do arquivo, porque nós estamos alterando o diretório dele. O diretório dele não é mais dev lista git trash. Não, nós alteramos o trash para useless. Então, o nome do arquivo vai mudar de trash para useless porque ele é um outro diretório, né? Um outro local para acessar o conteúdo daquele arquivo. Então, nesse sentido que o git mv é utilizado tanto para renomeação quanto para mover o arquivo, né? Porque nós estamos alterando o diretório desse arquivo, do conteúdo que tem dentro dele. Agora nós vamos trabalhar com o comando git diff, né? Que ele serve para nós verificarmos as alterações de uma maneira mais aprofundada, tá? Então, para isso eu vou criar um novo arquivo aqui, que eu vou chamar ele de novo, tá? Opa, o que eu estou criando aqui já? New text document, novo, beleza? E além de criar esse novo arquivo aqui, que eu vou deixar ele vazio, eu vou vir aqui na lista de jogos comprar e eu vou remover o Euro Truck Simulator 2 e atualizar a lista, né? Então, deixa eu dar um save aqui. E agora eu vou dar um git status para verificar o que aconteceu, né? Nós temos um novo arquivo untracked, né?
nós temos o nosso arquivo que foi modificado, o lista jogos comprar. Mas como vocês podem ver, o status ele mostra que o arquivo foi modificado e o novo foi adicionado, mas ele não mostra o que foi modificado, por exemplo, né? Então para isso nós podemos fazer o git diff, tá? O comando git diff ele vai mostrar a diferença das nossas alterações no momento para as alterações do repositório, né, da última vez que esse branch, que esse projeto foi alterado, certo? Então, aqui no git diff nós temos algumas informações. Ele está fazendo um diff, uma diferenciação, tá? do A barra lista jogos comprar.txt, que seria o que está no repositório, né? A alteração seria esse B aqui, né? Então esse é como estava antes, esse aqui é com as alterações que nós fizemos agora, né? O B barra lista jogos comprar.txt. Então aqui ele nos mostra quais que foram as alterações. Nós removemos as duas linhas que tinha, né? A Mortal Kombat 11. Ah, mas o Mortal Kombat 11 está ali ainda. Sim, ele tá. Ele tá aqui, né? Mas ele não está como estava antes, certo? Mortal Kombat 11... Opa, abriu um novo. Por que abriu um novo, velho? Aqui, ó. O Mortal Kombat 11, ele não está com ponto e vírgula, né? Então o Git interpreta como se essa linha fosse completamente removida. Essa também, que realmente foi. E depois foi adicionada uma nova com o pontinho aqui no final. Então, vocês podem ver que o novo .txt, como ele é um tracked, né, ele não estava sendo rastreado pelo projeto, ele não foi incluído aqui no diff, né. Então agora eu vou colocar o novo git add novo, tá, novo.txt, tá, e eu vou dar um git diff --staged, né, onde staged ele vai adicionar os arquivos que já estão na modificação. Como que eu verifico? Git status. Ó, esses arquivos aqui, ó, changes to be committed, né, eles já estão prontos, e por enquanto é só o novo, né. Então eu vou dar um git diff, não dei, git diff --staged, né. Vocês podem ver que aqui o diff do A barra novo.txt, que é o que tinha no repositório antes, que na realidade não tinha, né, com o B barra novo, que foi as alterações do momento, ele foi criado uma new file, né, new file, e apenas isso. Né? Então o git diff staged ele mostrou o que estava para ser comitado, e no caso é o novo .txt, né? Se eu adicionar também git add ponto para adicionar outro arquivo, deixa eu dar um clear aqui, git status para verificar como está, e git diff --staged para ver as alterações dos itens que estão em staged. Aqui o diff do A lista jogos, do B lista jogos, né? Removeu as linhas, adicionou uma linha, e agora um outro diff, né? Do A novo, do B novo, onde foi adicionado um novo arquivo. Né? Então vocês podem ver que aqui ele mostra mais especificamente o que aconteceu. Né? E se você utilizar um GitHub Desktop, ou até mesmo utilizar o GitHub para fazer merges e etc., que é o assunto do próximo vídeo, vocês vão ver que o próprio GitHub já integra isso de uma maneira muito mais simples, né? Que é muito mais visível, né? Com uma interface que é, querendo ou não, mais agradável ao usuário. Então, agora eu vou criar um novo arquivo aqui, tá? Um novo 2 e eu vou modificar esse arquivo aqui, vou incluir novamente o Eurotruck Simulator 2, beleza? Deixa eu fechar o arquivo aqui. Eu vou deletar a lista de jogos atuais, tá? Então, eu adicionei um novo arquivo, eu modifiquei um e eu deletei outro, certo? Git status, verificar isso aqui, deletamos, modificamos e adicionamos um que é untracked. Tá? Então agora eu vou mostrar um comando para vocês, para nós, de uma só vez, de um só comando, nós adicionarmos todos os arquivos que foram deletados e modificados, diretamente, comitando sem o git add. Tá? Então sim, os comandos começam a ficar um pouco mais complexos nesse nível. Tá? Então nós vamos dar o git commit, porque nós vamos estar realizando o commit. Tá? Vamos passar a flag -a, tá? Que essa flag aqui, ela vai adicionar todos os arquivos modificados, deletados, alterados, que já estão rastreados pelo Git, tá? E o "-m" para passar a mensagem, e aqui nós passamos a mensagem, né? Então, realizando remoção e modificação. Remoção, modificação e commit no mesmo comando. Pronto. Git status. Só temos a nossa untracked file, porque nós mexemos apenas com o que estão em staged, né?
Então também existem comandos para nós mexermos apenas com os untracked files, né? Só que são comandos um pouco mais específicos, existem muitas coisas que dá para fazer com o Git, como configurar ele, novos comandos que realizam várias ações. Então se eu colocar, sei lá, git uriel, ele vai realizar uma certa ação de uma função enorme que eu desenvolvi para o git config, né, e começar a executar somente com um nome, né. Ou eu também posso colocar uma baita uma função aqui com comandos Linux para já começar a alterar esses arquivos de uma maneira mais produtiva, né. Mas como o objetivo é ser direto ao ponto aqui da série, eu não vou estar abordando esse tipo de approach aqui, né. Mas você pode pesquisar mais pra frente aí, que existe muito conteúdo disso também na internet. Então agora eu vou complementar essa mensagem aqui que nós colocamos, porque eu sinto que ela está incompleta, tá? Por algum motivo. Então eu posso fazer um git commit, né, passando a flag "-amend", né? O amend seria para corrigir, né, seria remendo ou alguma coisa assim em inglês, né? E um "-m" de flag de mensagem, né? Então nós vamos colocar realizando remoção, modificação e commit do mesmo comando, ignorando untracked files. Pronto. Então agora, se eu der um git log, esse git log vai estar enorme. Deixa eu ver aqui, a última atualização, tá? Nós vimos que nós realizamos esse commit aqui, ó. Esse commit aqui, né? Certo? Realizamos esse commit aqui com essa message. Mas essa message não se encontra aqui, né? O último commit que nós fizemos foi esse aqui, né? Onde nós utilizamos a flag amend, que está com essa mensagem aqui. E esse outro commit aqui não está presente no git log. Por quê? Porque nós não realizamos um novo commit. Nós alteramos a mensagem do commit, né, através da flag amend, certo? Então agora, para finalizar, nós vamos estar verificando como fazer um revert, né, como voltar no tempo no Git, tá? Então para isso eu vou fazer um git log --one line, tá? O que isso aqui faz? Ele nos mostra as últimas alterações que houveram no projeto. Eu até estava fazendo uns reverts aqui para testar, beleza? Então, atualmente eu estou nesse commit aqui, tá? O mais acima é o commit atual, beleza? E se eu quiser voltar para qualquer um desses, eu preciso deste número aqui, tá? Então, supondo que eu volte para esse aqui, tá? Que eu vou voltar para esse aqui. O que vai acontecer com o meu projeto? Supondo aqui, ó, a ação que eu fiz nesse foi adicionando arquivo para remoção. Se eu voltar para esse commit, fazendo revert, eu vou basicamente estar acessando uma linha do tempo no passado, certo? Uma parte do passado na linha do tempo. Isso aqui vai ficar muito ficção, mas enfim. Então, ao acessar esse commit aqui, e eu supondo que eu não realize essa adição aqui, do arquivo para remoção, eu vou estar basicamente retirando tudo isso aqui da história, tá? Tudo isso aqui não será feito. Por quê? Porque eu resetei a linha do tempo, né? Eu estou alterando algo no passado, então o que aconteceu no presente, os eventos que sucederam aquilo, não acontecem mais, né? Eles vão continuar aqui no git log e tudo mais, mas após o revert, eles não terão mais efeitos, essas alterações não vão mais estar aqui, certo? Então, supondo que eu pegue aqui, esse aqui mesmo, vou dar um Ctrl C. Dependendo do seu terminal, você precisa fazer algum outro comando. Se eu não me engano, no Git Bash você tem que clicar com o botão direito em cima dele, e assim você consegue copiar, né? Porque o Ctrl C ele também finaliza tasks, então alguns terminais confundem isso. E se eu fazer um git revert, passando isso aqui, né? Passando esse item aqui, ele vai abrir meu VS Code, tá? Ele vai abrir meu VS Code, tá? Sim, nós não podemos ter nada na nossa staged area, né? Ainda bem que o Git deu problema aqui, que eu me esqueci de falar. Git commit -m preparando território para git restore, tá? Então eu vou fazer aqui git restore, git revert, né? Eu escrevi restore ali, mas não tem problema. Git revert, tá? E ele vai reverter para esse aqui, certo? Então, on branch master, nothing to commit. Então, ele basicamente reverteu a nossa ação, né? Se eu buscar outro aqui, pode ser esse aqui, ó. Fazer um git revert. Agora sim, como aquele ali eu já tinha utilizado, tá? Eu já estava nesse aqui anteriormente, eu já tinha feito esse git revert aqui.
ele apareceu que nada foi modificado, porque eu estou revertendo para um ponto da linha do tempo que não houve nenhuma mudança, certo? Então por isso ele diz que nada aconteceu. Agora, se eu utilizar um outro, né, obviamente, se eu voltar numa outra parte do tempo do projeto Git, o que vai acontecer? Ele vai abrir aqui o seu, digamos, o editor texto padrão, que o meu VS Code, se você tiver um Vim, ele vai abrir no próprio terminal. Eu adoro Vim por isso. E então, aqui ele aparece que nós temos que selecionar uma mensagem, né, que ela será passada aqui para o nosso projeto. Só que nessa aqui, revert, né, ele está revertendo, já está bom o suficiente para mim, né? Então eu vou fazer aqui, ó. O que ele está pedindo aqui? Hint, né? Dica. Waiting for your editor to close the file. Então, se eu vir aqui e fechar esse arquivo, ele vai atualizar aqui, certo? Então, ó, ele apareceu aqui, revert, removendo o arquivo trash.txt, que foi a mensagem, né, do nosso commit, e ele fez isso aqui, one file change, e ele voltou para aquele ponto na história, né? Ele voltou, ele está aqui com o arquivo trash e tudo mais, né? Então, isso permite você resetar a linha do tempo do Git e voltar um momento atrás do seu projeto, beleza? Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar aquela sua avaliação através de um comentário ou de qualquer outro lugar que você consiga contato comigo, porque o pessoal tem mandado um feedback incrível dos vídeos. Eu sou extremamente grato a todos que têm enviado esse vídeo para amigos, me deixado elogios através dos comentários ou mensagens do LinkedIn e afins, né? Se você quiser fazer parte disso, né, me ajudar com esse trabalho que eu estou desenvolvendo aqui no YouTube, compartilhe esse vídeo com um amigo que esteja interessado em aprender esse conteúdo e também se inscreva no canal para garantir que não perca vídeos como esse, né? Então, eu me despeço por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram e até mais, pessoal. Valeu!